Fala pessoal, agora a gente vai voltar com o nosso exemplo, mas agora a gente vai usar da teoria da decisão para ajudar a gente a escolher o ponto de corte mais inteligente, tá? Do que simplesmente ficar olhando para as curvas de precisão e de recall ou para uma curva ROC, tá? Então, basicamente, o que é a teoria da decisão? Como ela funciona de fato? A teoria da decisão ela assume que a gente tem três coisas principais. A gente tem incerteza a respeito do que vai acontecer, ou seja, a gente tem probabilidades. A gente tem uma função de perda, ou seja, dependendo da decisão que a gente tomar, por exemplo, dependendo do ponto de corte que a gente escolher, a gente vai estar incorrendo alguma perda, tá? A gente está incorrendo algum custo. E terceiro, a gente tem possíveis decisões a ser feitas. Então, a gente tem essas três coisas, tá? Então, a probabilidade, geralmente, ela é dada, tá? Ela é dada pela circunstância, tá? Em segundo lugar, a função de perda vai depender de você, ou seja, o que é pior para você, né? Ter um falso positivo ou um falso negativo, e como que você vai quantificar isso? Então, isso depende da sua subjetividade, ou, sei lá, da subjetividade da sua empresa, né? Para a sua empresa, o que é pior? E em terceiro, o espaço de escolhas, ou seja, quais são os possíveis valores de ponto de corte que eu vou poder escolher. Isso também é dado pela situação, tá? Então, vamos lá. No fundo, aqui, a gente vai trabalhar muito com aquela ideia de matriz de confusão. Então, se você não está confortável com essa ideia de matriz de confusão, eu sugiro que você leia artigos a respeito e depois volte para assistir o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma matriz de confusão. Aqui tem vários textos, né? Tem várias coisas escritas, vocês vão poder ler com mais calma depois. Mas a gente vai pular aqui e vai partir direto para as matrizes, que é algo mais direto, tá? Então aqui a gente tem matriz de confusão. Aqui nas linhas a gente tem o que o nosso modelo vai prever, ou seja, o nosso modelo ele pode prever classe 0 ou classe 1 para indivíduos, certo? E tem a realidade. De fato, o que é 0 e o que é 1, tudo bem? E aqui a gente tem as possíveis combinações. Então aqui na diagonal principal, se ele de fato é 0 e eu previ que era 0, eu acertei. Se de fato ele é 1 e eu previ que era 1, eu acertei também. Se ele é 0 e eu previ que era 1, a gente tem um falso positivo. E se ele é 1 e eu previ que é 0, a gente tem um falso negativo. Tudo bem? E aqui no nosso caso, no nosso exemplo das consultas médicas, a classe 1 é a pessoa faltar. Então, aqui o nosso falso negativo seria a pessoa faltar e eu dizer que ela não faltou. Tudo bem? E aqui seria a pessoa não faltar e eu dizer que ela vai faltar. Tudo bem? Então aqui vai ser muito importante a gente entender isso aqui, né? Porque é onde que a gente está cometendo erros. O que está na diagonal principal não vai ser tão interessante aqui pra gente, porque a gente está acertando de fato, tá? E o que essa matriz de confusão, nesse caso aqui, está dando? Ela está dando probabilidades. Na minha população, dependendo do ponto de corte C, qual que é a probabilidade de um indivíduo cair aqui aleatoriamente? Qual que é a probabilidade de um indivíduo cair aqui aleatoriamente, ou aqui, tá? Então, essas somas de probabilidades, elas têm que ser 1, tudo bem? Porque são 4 opções e o meu indivíduo tem que cair em alguma delas com certa probabilidade. E isso vai depender do meu ponto de corte C, certo? Porque se o meu ponto de corte C for muito baixo, eu vou prever que mais pessoas vão ser da classe 1. Então, eu teria mais pessoas concentradas nessa linha aqui e menos nessa daqui. Mas se o ponto de corte for muito alto, ou seja, eu estaria valorizando mais a precisão, teria pessoas mais concentradas nessa linha aqui e poucas aqui. Tá? Então, todos esses valores de P, eles dependem do ponto de corte. Tudo bem? Que é isso que eu estou falando aqui, né? Tem que ser 1 para qualquer ponto de corte entre 0 e 1. Tá? Então, aqui a gente está definindo aquelas três coisas que eu falei. Probabilidades, função de perda e possíveis decisões. Aqui a gente está falando de probabilidades. Tá? Então, aqui são as possíveis probabilidades de cair em cada um desses quadradinhos.
Aqui já nessa outra matriz de confusão, eu estou definindo quais vão ser as perdas, certo? Então, se eu tenho um indivíduo que ele é 0 e eu prevejo que ele é 0, eu perco L1. Se um indivíduo ele é 1 e eu prevejo que ele é 0, eu perco L2. Eu cometo um erro que me comete perder L2 unidades, sei lá, de unidades monetárias, pode ser, por exemplo. Se ele é 0 eu prevejo que ele é 1, eu perco L3. Se ele é 1 e eu prevejo que ele é 1, eu perco L4. Tá? Então, é razoável a gente dizer que a gente vai ter uma função, que é uma função de perda esperada, que ela vai ser as perdas ponderadas pelas probabilidades. Tá? Então, a perda é L1 vezes a probabilidade de eu ter essa perda, a perda L2 vezes a probabilidade de eu ter essa perda, etc. E por aí vai, certo? E essa função de perda esperada, ela depende do meu ponto de corte. Tudo bem? Razoável até agora, certo? Uma outra coisa que a gente vai assumir aqui é que L1 e L4 é 0. Porque são situações que eu estou acertando. Então, se o indivíduo ele é 0, eu falo que ele é 0, eu estou acertando, eu não perco nada. Se o indivíduo ele é 4, ele é 1 e eu falo que ele é 1, eu acerto e eu não estou perdendo nada. Então, eu vou falar que essas perdas, nesse caso, para o L1 e para o L4, é 0. Então, minha função de perda esperada, no fundo, seria P2 vezes L2 mais P3 vezes L3. Tudo bem? Isso dependendo do ponto de corte C. Isso aqui essa função de perda esperada é uma coisa que eu não consigo avaliar, porque isso aqui é na minha população, certo? Eu vou ter uma amostra. Então, o que eu vou ter que fazer é estimar essa função, tá? Então, no fundo, o que eu vou fazer, eu vou pegar minha base no processo de validação, eu vou assumir vários valores para C, e aí eu vou calcular essa função para vários valores de C, e vou ver qual que é o valor de C que minimiza a minha perda esperada. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora a gente vai para um exemplo mais concreto. No nosso exemplo, que é o exemplo das consultas médicas, vamos supor que a gente tem dois casos, né, que a gente perde. Um caso que a gente tem falsos positivos e um caso que a gente tem falsos negativos. Vamos supor que o caso que a gente tem falsos negativos, a gente tem um custo de R$30. Por quê? Falso positivo, no nosso caso, é quando a gente fala que a pessoa vai faltar e ela não falta. A gente tem um custo de R$30 porque, vamos supor que eu falo que ela falta, mas ela não falta, e por isso eu tenho que, se ela for de fato, eu vou ter uma complicação nos horários ali, eu vou ter que ajeitar ela em algum outro horário, e aí eu vou ter uma bagunça na minha agenda. Então eu vou ter um custo de R$30, tá? E vamos supor que para cada caso de falso negativo eu vou ter um custo de R$75. Por que isso? Porque um falso negativo no nosso caso seria a gente falar que a pessoa ela vai e ela não vai. Ou seja, o médico vai ficar plantando lá, vai ficar plantado ali no chão sem atender ninguém. Então vai ser o custo de uma consulta, que é um custo um pouco mais alto do que eu bagunçar a minha agenda. Tá? Então eu tenho esses dois custos que vão ser L2, no caso 75, e vai ser L3 no caso dos R$30. Tudo bem? Então, no fundo, a gente vai ter que escolher um ponto de corte que vai minimizar essa perda esperada. Então, a gente vai lá. Vamos já resolver esse problema. Então, eu vou treinar o meu modelo de regressão logística usando aquelas bases de validação, x treino 2, y treino 2, e já prevendo as probabilidades para o x-val aqui. Eu vou definir um intervalo de pontos de corte que vai de 0 a 1, que vão ter 100 números entre 0 e 1. Vou definir minhas perdas L1 e L2. No fundo aqui eu estou rodando um loop nessas possíveis pontos de corte. Estou fazendo estou obtendo aquela matriz de confusão e estou calculando a minha função perda esperada, estimando ela, né, com a minha base de dados. E aqui vocês conseguem ver que é interessante, que a gente consegue ver claramente que existe um ponto de corte que vai minimizar essa função de perda esperada estimada. Tá? E aqui os valores eles estão em unidades monetárias. Ou seja, se, por exemplo, eu escolhesse um ponto de corte meio, que é um ponto de corte mais ou menos natural quando a gente trabalha com Machine Learning, minha perda esperada seria de R$21,50. Tá? Isso porque o meu modelo erra também, né? Ele nunca consegue prever exatamente quem vai e quem não vai.
No entanto, se eu escolho o ponto de corte, que é mais ou menos 0,3 aqui, que é o ponto de corte mais inteligente possível, o meu custo ele cai em torno de R$3, tá? por pessoa, em média. Isso é uma economia de 14%, que é algo super significativo quando você fala de um sistema de saúde de uma cidade ou de um estado. Porque se eu gasto milhões ou bilhões, você economizar 14% em média a cada consulta agendada, isso no final do ano vai gerar uma economia absurda. Tá? Isso você poderia pensar no contexto de uma empresa também. Tá? Então, fazendo essa escolha de corte, do ponto de corte, de uma maneira mais inteligente, definindo uma função perda, usando teoria da decisão, vai fazer com que a gente realmente saiba o real efeito da nossa escolha, tá? Então aqui a gente consegue fazer uma escolha muito mais inteligente, a gente consegue ver quanto que a gente está economizando em unidades monetárias e, sei lá, eu acho que é um negócio super interessante, né? E aqui eu estou só buscando qual seria o ponto de corte ideal, que seria 0,3 de fato, né? E aqui no fim eu só estou treinando na base de treino total e fazendo a previsão e vendo as métricas na base de teste. Mas o que é mais importante é que vocês entenderem essa ideia, o quanto que isso pode impactar no trabalho de vocês, tá? Era isso por hoje. Assim, eu fico super aberto a receber sugestões, feedbacks, tirar dúvida de vocês. Entre em contato comigo qualquer coisa, tá? Um grande abraço e espero ver vocês em breve.